Nós seres humanos tomamos decisões a todo momento em nosso dia a dia. E essas decisões podem ser pequenas, como por exemplo, qual camisa irei usar hoje? A camisa branca ou a preta? Até grandes decisões, como, ao concluir minha graduação, devo seguir no mercado de trabalho ou entrar em uma pós-graduação? Assim como na vida real, os programas que desenvolvemos precisam tomar decisões e realizar ações de acordo com determinadas condições. Por exemplo, em um jogo que desenvolvemos, se o número de vidas do jogador é zero, então o jogo deve ser encerrado. Do mesmo jeito que em outras linguagens de programação, JavaScript utiliza estruturas condicionais para representar tomadas de decisão, e basicamente possui duas, if e else e switch. Nesta sessão, irei apresentá-las e peço que preste bastante atenção, pois esse é um assunto bem importante para seguir no curso. Então vamos ao que interessa. Vou te apresentar primeiro a estrutura condicional if e else. Saber controlar o que será executado é uma premissa básica em programação, e é justamente isso que vou te ensinar nesta aula. Você vai aprender a estrutura condicional if e else, mas antes de te passar todo o conceito, vou te mostrar onde essa estrutura condicional pode funcionar em um e-commerce. Lembra da aula sobre os operadores lógicos? Bem, se não lembra, eu vou te refrescar a memória. Nela, eu te dei o exemplo de fazer login no sistema de um e-commerce. Sabemos que para logar é necessário que o CPF esteja correto e a senha também. Caso contrário, um erro será exibido. Então, isso funciona da seguinte forma. Digamos que temos duas condições. A condição 1 é o CPF ser válido e a condição 2 é a senha ser válida. Utilizando um operador lógico, as duas condições seriam verificadas e retornariam um boolean. True para login com sucesso, false para um erro. O retorno da operação lógica é simplesmente o booleano. Agora, se você deseja realizar alguma coisa depois de ter esse valor booleano em mãos, como por exemplo, exibir uma mensagem, é necessária a estrutura condicional if else. Utilizando essa estrutura, verificamos a condição, e caso ela fosse true, o usuário estaria apto a logar no sistema. Daí, então poderíamos redirecioná-lo para a página inicial do sistema, ou para o carrinho de compras, para finalizar as compras. Se não, se as credenciais não forem válidas, uma mensagem de erro seria exibida. Deu para entender aí como funciona? Depois de ver esse exemplo, você deve estar se perguntando qual a lógica por trás disso e como isso de fato é aplicado em JavaScript. Então, deixa eu te explicar. Estruturas condicionais nos permitem avaliar uma condição e, a partir dela, executar diferentes linhas de código, ou seja, realizar ações. Veja este diagrama que vai representar a estrutura condicional if, para que você entenda melhor. Então, você deve também entender que o if é como o se, ou seja, se algo acontecer, execute tal coisa. Então vamos lá, temos o início do nosso código e ele nos leva para uma condição, certo? Fazendo alusão ao exemplo do e-commerce, a condição para ganhar frete grátis é o valor total da compra ser maior que R$350. Então, a condição é total compra maior que 350, beleza? Você pode ler isso da seguinte forma, total da compra é maior que 350? Bem, se essa condição for verdadeira, um bloco de código será executado. Detalhe, que esse bloco só será executado exclusivamente se a condição for verdadeira, beleza? Neste caso, esse bloco de código poderia ser alguma mensagem informando que o cliente, por exemplo, ganhou frete grátis e finaliza o código. Mas e se o valor da compra não chegar a R$350, ou seja, a condição for false? Então, nada será feito. Bem, essa é uma estrutura condicional básica, normalmente utilizada quando há apenas uma condição a ser avaliada. Mas e caso haja mais uma condição? Então, devemos usar o if e else. Vamos ver o diagrama agora para você entender melhor. Você deve entender o if e o else como se e se não. Ou seja, se algo acontecer, execute tal coisa, ou seja, o bloco do if. Se não, execute outra coisa, ou seja, o bloco do else. Parecido com o diagrama anterior, se a condição for verdadeira, vamos executar o bloco 1, que, por exemplo, seria a mensagem dizendo que o cliente ganhou frete grátis, e finalizar o código. Mas, se a condição não for verdadeira, ou seja, for falso, vai se executar o bloco 2 e finalizar o código. Esse bloco 2, por exemplo, poderia ser uma mensagem para o cliente, informando para ele comprar mais alguns produtos que ele ganharia frete grátis. Temos aqui a sintaxe do if else, e transformando aquele diagrama em código JavaScript, o resultado seria o seguinte. A palavra reservada if, seguida por um par de parênteses. Dentro dos parênteses, temos o teste condicional. Normalmente, esse teste condicional é algo do tipo, esse valor é maior que esse, ou este valor existe, ou este valor é igual a esse,
E esse teste condicional pode ser com expressões simples, como essa, valor da compra maior que 350, ou pode ser expressões bem complexas, utilizando vários operandos e operadores. E essas condições fazem uso de operadores de comparação, que discutimos na última sessão, e elas podem retornar true ou false. Depois disso, temos um par de chaves e dentro dele temos o código. E aí pode ser qualquer código, e só vai ser executado se o teste condicional retornar true. Temos em seguida a palavra reservada else, outro par de chaves e dentro dele temos mais um pouco de código. Novamente, pode ser qualquer código. E ele só vai ser executado se o teste condicional retornar um valor diferente de true. Neste caso, o false. A hora que você já viu a sintaxe, vamos agora adicionar mais uma funcionalidade ao sistema do banco. Bem, é hora de incrementar o sistema do banco. E a ideia é a seguinte: exibir uma mensagem informando o nome do cliente e dizer se ele é um bom pagador ou não. Na verdade, já temos até os dados para isso. Vamos utilizar as variáveis nome e é bom pagador. Então, beleza. Aí eu te pergunto, como você faria isso utilizando if else? Você pode fazer esse programinha da seguinte maneira. Cria a estrutura if else. Então, beleza. Temos a estrutura. E agora? Qual seria a condição? A condição seria justamente a variável é bom pagador. Beleza? Se ela for true, então temos que exibir a mensagem. Então, vamos lá colocar a mensagem. O cliente, concatenamos com o nome, é um bom pagador. Ponto. Finalizamos a instrução com if. Caso ele não seja, então vamos colocar uma mensagem semelhante à de cima, mas negando. Então, vamos só comentar as linhas de código da aula passada para não ter interferência. Beleza? Salvar o arquivo e vamos ver o resultado no browser. Pronto. O cliente Manuel é um bom pagador. Dado que a variável é bom pagador é true, possui o valor de true, então foi executado o primeiro bloco, o bloco do if. Agora, e se ela fosse false? Vamos fazer o teste. Vamos alterar ela aqui para false, salvar o arquivo e vamos executar novamente. Pronto. Resultado. O cliente Manuel não é um bom pagador. Neste exemplo aqui, utilizei apenas a variável é bom pagador como uma condição para o if. Porém, essa condição ela pode ser bem complexa. Ela pode ter vários operandos, vários operadores. Depende da complexidade do que você deseja fazer. A nível de exemplo, quis fazer essa condição apenas com a variável é bom pagador. Tarefa finalizada, mas aí você me pergunta, Manuel, e no caso de um contexto em que eu precise avaliar 3 condições, como eu faço isso? Isso é uma ótima pergunta. Irei falar sobre isso na próxima aula, então te espero lá.